Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa aula. A gente vai falar sobre tecido nervoso. Só que antes da gente falar sobre tecido nervoso, peço a vocês que façam inscrição no canal. No final do vídeo, se tiver gostado, curtam o vídeo, façam comentários que eu sempre vou responder os questionamentos, ok? Bom, então falando um pouquinho sobre o tecido nervoso. O tecido nervoso, como a gente sabe, é o tecido que possibilita ao nosso organismo, né, ao organismo mais complexo, né, que possui o tecido nervoso, responder a mudanças contínuas em seu ambiente externo e interno, além de controlar e integrar as atividades, né, funcionais dos órgãos e dos sistemas orgânicos. Então aqui nós temos aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Há um questionamento a respeito dessa quantidade de neurônios, se realmente é essa quantidade ou não. Né? Como eu falei para vocês, nós temos o tecido nervoso como uma rede de interconexões, né? Conecta vários outros órgãos e tecidos, então a gente tem esse processo, essa rede de comunicação e esse sistema integrado aí de comunicação entre si. Em relação do ponto de vista anatômico, nós temos o sistema nervoso subdividido da seguinte maneira. Então, nós temos o sistema nervoso central, né, formado pelo encéfalo e pela medula espinal, localizados respectivamente na cavidade craniana e no canal vertebral. Além disso, nós vamos ter o sistema nervoso periférico, né, composto pelos nervos cranianos, espinais, periféricos, que conduzem impulsos a partir do sistema nervoso central, né, nervos que a gente denomina de nervos motores ou nervos eferentes, e de volta para esse sistema, né, então recebendo esse estímulo, e a gente denomina de nervos sensitivos ou nervos aferentes. Além disso, nós vamos ter um conjunto que a gente denomina de gânglios, né? Que são corpos celulares nervosos fora do sistema nervoso central. O conjunto de gânglios no sistema nervoso central a gente denomina de trato, tá? Então tem essa nomenclatura diferenciada aí. As interações dos nervos sensitivos que recebem os estímulos e o sistema nervoso central que os interpreta, né, e os nervos motores que iniciam as respostas criam todo esse sistema que a gente denomina de vias neurais. Então essas vias, elas mediam as ações reflexas, né, que a gente denomina de arcos reflexos, e nos seres humanos, a maior parte dos neurônios sensitivos não passa diretamente dentro do encéfalo, mas se comunica por meio de terminações especializadas que a gente denomina de sinapses, com os neurônios motores na medula espinal, né, que está aqui nessa região. Certo? Bom, em relação à classificação funcional do sistema nervoso, ele é subdividido da seguinte maneira: nós temos o sistema nervoso somático, que consiste nas partes somáticas do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso somático controla as funções que estão sob controle voluntário consciente, com exceção dos arcos reflexos. Então, ele fornece inervação sensitiva e motora a todas as partes do organismo, né, a todas as partes do corpo, com exceção das vísceras, dos músculos liso e cardíaco e, além disso, das glândulas. E nós vamos ter o sistema nervoso autônomo, né, aqui como a gente pode observar aqui na imagem, que ele consiste em partes do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, e fornece inervação motora involuntária eferente, né, para o músculo liso, o sistema de condução do coração e, além disso, as glândulas também. Além disso, fornece inervação sensitiva aferente a partir das vísceras. Então, o sistema nervoso autônomo é ainda formado por duas partes anatômicas e funcionalmente distintas, o simpático e o parasimpático, que todo mundo conhece. Nós temos uma terceira divisão do sistema nervoso autônomo, que seria a divisão entérica, que ele serve, né, ele está associado aí com o sistema digestório. Comunica-se esse sistema
né, autônomo, ele comunica-se com o sistema nervoso central por meio das fibras nervosas parasimpáticas e simpáticas. No entanto, pode atuar independentemente de outras duas divisões do sistema nervoso autônomo. Ok? Bom, em relação à origem embriológica do tecido nervoso, o tecido nervoso ele é originado do ectoderma, né? Obviamente não todo o sistema, não todas as células que compõem o sistema nervoso, mas a maior parte da massa do tecido nervoso é derivado do ectoderma. Aqui nós temos um vídeo que ele vai basicamente fornecer para a gente detalhadamente como que funciona. Então aqui nós temos um disco embrionário, né? Aqui nós já temos um disco trilaminar, ou seja, nós temos a presença da ectoderme, da mesoderme e da endoderme. Aqui, para quem não conhece, é a cavidade amniótica, né, onde a gente vai produzir o líquido amniótico, e aqui é a região onde a gente tem a vesícula vitelínica, também conhecido como saco vitelínico. Não é o objetivo da nossa aula estudar essas estruturas, mas é bom a gente conhecer. Aqui nós conseguimos observar a formação do canal notocordal, né? Então aqui nós temos a formação da notocorda, que é extremamente importante para o processo de formação do sistema nervoso inicial. Então aqui nós temos a formação do processo notocordial e aí a gente vai observar essa região da imagem. Então o que é que a gente consegue observar aqui? A formação do que a gente denomina de placa neural, que é uma região do ectoderma, né, que começa a se diferenciar para formar o tecido nervoso. Aqui nós vamos ter a formação da notocorda. A notocorda ela é extremamente importante. Só fazendo uma correção, aqui ainda é o ectoderme, tá? Nós não temos ainda a placa neural, não. A placa neural ela vai ser formada posteriormente. Aqui nós temos a formação do tubo neural. Só um pouquinho antes de falar dessa formação do tubo neural, então o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter a notocorda, né, que ela vai ser basicamente um tecido mesodérmico, de origem mesodérmica, que ele vai ser diferenciado e ele vai estar diretamente associado com a diferenciação da placa neural e formação do tubo neural. Então, sem a notocorda, eu não consigo formar o tubo neural. Então, a notocorda ela emite sinais químicos, né, algumas substâncias químicas que diretamente estão associadas com a diferenciação da placa neural e formação do tubo neural. Aqui nós já observamos a formação do tubo neural. E é esse tubo neural que vai dar origem basicamente a todo o nosso sistema nervoso central. Aqui nós, para vocês observar, nós vamos ter a notocorda e essa notocorda ela emite sinais que vai fazer com que a região aqui do ectoderme ela se invagina e forma o tubo, como a gente pode observar aqui na imagem. Esse tubo neural é formado por células pseudoestratificadas, então aqui já tem um tubo neural. Observem que, juntamente com a formação do tubo neural, nós vamos ter o desprendimento de algumas células que a gente denomina de células da crista neural. Essas células da crista neural elas estão diretamente associadas com a formação de várias estruturas do nosso organismo. Um exemplo dela são os melanócitos, né, na nossa pele. Os melanócitos são de origem da crista neural, de células da crista neural. Além disso, nós vamos ter outras estruturas e outros órgãos mais distantes, mas no nosso caso, a crista neural ela vai estar diretamente associado com a formação de células que vão fazer a interconexão dos neurônios. Então aqui a gente consegue observar a formação do tubo. Aqui seria a região cranial do tubo neural, aqui é a região caudal. Aqui nós temos o nó, né, a formação da linha primitiva. A gente observa que essa linha primitiva aqui ela regrediu.
Aqui nós vamos ter as regiões que a gente denomina de somitos. E observem que esse tubo ele precisa fechar nesses canais que a gente chama de neuroporo. Então nós temos o neuroporo rostral, que fica nessa região encefálica, nós vamos ter o neuroporo caudal, que fica nessa região da medula espinal. E à medida que a gente observa que o sistema nervoso central ele vai se desenvolver, o que é que a gente vai observar? Que nós vamos ter a formação aqui inicial, né, do encéfalo e aqui da medula, então há o crescimento dessas duas estruturas e a gente observa que esse embrião, que essa região então ela cresce tanto que faz com que o embrião ele se dobre. Então quando a gente estuda dobramento durante o estudo da embriologia, o dobramento ele se dá basicamente por conta do crescimento desse tubo neural, né, formando aqui o encéfalo e a medula. Então observem, né, que a gente cresce tanto essas estruturas que elas começam um processo de dobramento do embrião. Certo? Bom, então qual seria a relação clínica com a formação desse tubo neural? Aqui nós temos o que a gente denomina de espinha bífida, que basicamente seria uma deficiência no fechamento desse neuroporo caudal. Tá? Então, se não houver o fechamento completo desse neuroporo caudal, a gente vai ter uma exposição de regiões da medula espinal que a gente denomina de espinha bífida. E existem tipos de espinha bífida, né, que quem quiser aprofundar pode estudar aí as diferenças desses tipos de espinha bífida. Além disso, se a gente não fechar o neuroporo rostral, que fica na região encefálica, né, nós podemos ter um feto, né, uma criança, com o que a gente denomina de meroanencefalia, também conhecido como anencefalia, que seria o desenvolvimento deficiente do sistema nervoso central, né, correspondente ao encéfalo. Bom, qual seria a composição do sistema, né, do tecido nervoso? A gente não está vendo sistema nervoso, nós estamos falando sobre tecido nervoso. Nós temos o neurônio, que seria a unidade funcional desse sistema nervoso, que consiste em um corpo celular que contém um núcleo e vários prolongamentos que a gente vai ver, né, aí, né, sobre esses prolongamentos. Além disso, nós temos as células de sustentação, né, que são células condutoras, são células que não são condutoras, localizadas próximas aos neurônios. Então essas células, né, de sustentação elas vão ter várias funções, como por exemplo, suporte físico, né, ou proteção para os neurônios. Então essas células de sustentação têm essa função. Isolamento dos corpos e prolongamento das células nervosas, facilitando a rápida transmissão dos impulsos nervosos. Reparo de lesão neuronal. Regulação do meio líquido interno do sistema nervoso central. Depuração dos neurotransmissores das fendas sinápticas. Troca metabólica entre o sistema circulatório e os neurônios do sistema nervoso. Então, para dar início, nós vamos falar do neurônio, né? Então, o neurônio, como a gente sabe, é a unidade estrutural e funcional do sistema nervoso. Nós vamos ter, basicamente, alguns tipos... Deixa eu ver se eu coloquei o slide. Não. Nós vamos ter alguns tipos de neurônio. Então, no ser humano, contém aproximadamente 10 bilhões, né? Então, alguns livros trazem 10, alguns livros trazem 18. Literaturas mais recentes trazem uma menor quantidade de neurônios. Nós vamos ter 3 categorias gerais, que seriam os neurônios sensitivos, que eles transmitem impulsos do sistema nervoso, transmitem impulso dos receptores para o sistema nervoso central, né? Então é conduzindo toda a informação diretamente para o sistema nervoso central. Os prolongamentos desses neurônios estão envolvidos por fibras nervosas aferentes somáticas e aferentes viscerais. Nós vamos ter, além disso, os neurônios motores, que transmitem impulsos do sistema nervoso central ou dos gânglios para as células efetoras, né?
Então faz o caminho inverso, basicamente inverso, né, dos neurônios sensitivos, enquanto o neurônio sensitivo ele leva informação para o sistema nervoso central, o neurônio motor ele faz o contrário, ele transmite do sistema nervoso central para, né, as extremidades, para outras regiões do organismo. E além disso, nós vamos ter os interneurônios, que também são denominados neurônios intercalados, formam uma rede de comunicação e de integração entre os neurônios sensitivos e motores. Então, são neurônios que eles vão ser responsáveis por conectar, né, os neurônios sensitivos e os neurônios motores. E estima-se que mais de 99% de todos os tipos de neurônios pertençam à classe desses interneurônios, certo? Bom, então aqui falando um pouco sobre o pericário, né, que seria o corpo celular ou o núcleo dessa célula nervosa. Ele só uma correção. O corpo celular, o pericário, ele contém, além do núcleo, algumas organelas que mantêm a célula. Então, quando a gente fala pericário, não é apenas o núcleo, mas toda essa região central, né, aqui do corpo, da célula mesmo. Só fazendo essa correção aqui, porque eu acabei confundindo. Os prolongamentos que se estendem a partir do corpo celular constituem a única característica estrutural comum a todos os neurônios. Então, nós vamos ter o corpo celular. Esse corpo celular, nós vamos ter o núcleo, grande, esférico e central, como a gente pode observar. Nós vamos ter uma abundância de retículo endoplasmático rugoso, né? E essa abundância de retículo citoplasmático rugoso, ele pode ser visto no microscópio e a gente denomina essas estruturas de corpúsculos de Nísel. Tá? Então, o corpúsculo de Nísel nada mais nada menos é que uma abundância em retículo endoplasmático rugoso ou granular. Tá? Além disso, nós vamos ter inúmeros complexos de Golgi, mitocôndrias e retículos endoplasmáticos lisos, além, né, de moléculas aí do citoesqueleto. A gente ainda encontra nos neurônios moléculas como melanina, lipofuscina. Então, a lipofuscina, para quem não sabe, são estruturas, são resíduos, né, metabólicos. Então, quando a gente utiliza moléculas para o metabolismo, essas moléculas geralmente deixam alguns resíduos. Esses resíduos eles se agrupam, se agregam e transformam, né, nesses componentes que a gente denomina de lipofuscina. E além disso, também nós vamos ter lipídios, né, compondo aí essa estrutura do corpo celular. Bom, então o que a gente vai ter além desse corpo celular? Nós vamos ter regiões que a gente denomina de dendritos, que é basicamente que consiste basicamente em uma estrutura que recebe informações de outros neurônios ou do ambiente externo e transportam essa informação até o corpo celular. Então, o dendrito, ele basicamente ele recebe a informação, transporta para a região do corpo, né, celular que a gente já viu, qual que é essa estrutura. Em geral, os dendritos estão localizados próximo ao corpo celular, apresentam maior diâmetro que as estruturas que a gente vai ver posteriormente, que são os axônios. Além disso, eles possuem neurofilamentos reduzidos, né, como a gente pode observar. E, além disso, a gente vai ter inúmeras mitocôndrias nessas regiões aí dos dendritos, certo? Aqui a gente consegue observar diferentes formas, né, de regiões aqui dos dendritos. Então a gente pode observar que essas estruturas ela vai ter um formato diferenciado dependendo do tipo de célula que a gente está abordando. Nós vamos ter uma outra estrutura que seria o axônio, onde a sua principal função seria transmitir a informação do corpo celular para outro neurônio ou para uma célula efetora, tal como a célula muscular. Cada neurônio tem apenas um axônio, geralmente, tá?
Por que geralmente? Porque em biologia a gente nunca pode falar que é 100% certeza ou 100% verdade. A gente pode identificar, né, amanhã, por exemplo, um neurônio com mais de uma estrutura axonal. E essa estrutura do axônio, ela pode ser extremamente grande, pode ser extremamente longo, né? Então, os axônios que se originam de neurônios nos núcleos motores do sistema nervoso central, por exemplo, podem atingir até aproximadamente 1 metro, né, de comprimento aí, do axonal. No entanto, nós vamos ter interneurônios, né, que são os neurônios de conexão, que apresentam axônios bastante reduzidos em relação ao comprimento. Então, o axônio ele origina-se numa região que a gente chama de cone de implantação, seria o cone axonal, que seria essa região aqui próxima à região aqui do corpo, né, do pericárdio, do corpo celular. E em geral o cone axônico é desprovido de organelas citoplasmáticas grandes. Então a gente não vai encontrar nesse cone de implantação, nesse cone axonal, estruturas como, por exemplo, os corpúsculos de Nissel e complexo de Golgi, né, ou cisternas de Golgi. No entanto, nós vamos observar neurofilamentos, mitocôndrias, vesículas, né, que vão passar aí por essa região. Bom, em relação à classificação dos neurônios, o que, que a gente pode observar? Então, a gente tem aqui, basicamente, uh, três estruturas anatômicas diferentes, né? Nós vamos ter os neurônios que a gente denomina de multipolar, de bipolar e de unipolar. Os multipolares apresentam um axônio e dois ou mais dendritos, como a gente pode observar aqui, né, nessa imagem. A direção dos impulsos ocorre do dendrito para o corpo celular e para o axônio, ou para o corpo celular para o axônio. Então nós temos essa região aqui transmitindo a informação do dendrito, passando pelo corpo celular, passando aqui para a região do axônio. O axônio é a porção condutora da célula, como a gente sabe, né? E quais são as estruturas que tem, né? Quais são os neurônios que são neurônios multipolares? Basicamente, os neurônios motores e os interneurônios. Tá? Então, interneurônios e neurônios motores são basicamente neurônios multipolares. Nós vamos ter neurônios bipolares, que a gente está observando aqui nessa imagem, que apresentando um axônio e um dendrito, né? Como a gente pode observar nessa imagem aqui. No caso, a gente está observando, né, mais de um dendrito aqui. Então, isso aqui são neurônios bipolares. Os neurônios bipolares eles são mais raros e estão mais frequentemente associados aos receptores dos sentidos, como por exemplo paladar, olfato, audição, visão e equilíbrio. Em geral, são encontrados na retina do olho, nos gânglios do nervo vestibulocular ou do ouvido. Alguns neurônios nesse grupo não se enquadram nas generalidades anteriores, como por exemplo, as células amácrinas da retina não têm axônios, enquanto os receptores olfatórios assemelham-se a neurônios do sistema nervoso primitivos, pois têm localização superficial e se regeneram em uma velocidade muito mais lenta em comparação com outros neurônios. Então essa é a estrutura básica do neurônio bipolar, no entanto a gente pode ter algumas modificações, né, referentes à estrutura que a gente está falando, como por exemplo algumas células da retina, que o neurônio bipolar ele pode ser um pouco diferente dessa estrutura anatômica que a gente observa aqui nessa imagem. E por último nós vamos ter o neurônio pseudo-unipolar ou pseudo-multipolar, né, dependendo da literatura a gente vai ver uma nomenclatura diferente, né? Eu considero como pseudo-unipolar, onde são neurônios que apresentam um prolongamento, o axônio, que se bifurca próximo do corpo celular em dois ramos axônicos longos, como a gente pode observar. Então é como se fosse uma estrutura única que ela vai se bifurcar aqui nessa região, né, do cone axônico. Um ramo estende-se até a periferia, enquanto o outro
se estende até o sistema nervoso central. Os dois ramos axônicos são a unidade de condução. Os impulsos são gerados nas arborizações periféricas do neurônio, que constituem as porções receptoras das células. Então, essa região é a região receptora, né, do impulso nervoso. Cada neurônio pseudo-unipolar, ele desenvolve-se a partir de um neurônio bipolar. Então, esse neurônio pseudo-unipolar, ele se desenvolve a partir de precursores também aqui do neurônio, né, bipolar. E a maioria dos neurônios pseudo-unipolares consiste em neurônios sensitivos, né, neurônios sensitivos, localizados próximo ao sistema nervoso central. Os corpos celulares dos neurônios sensitivos estão localizados nos gânglios da raiz dorsal e nos gânglios dos nervos cranianos. Certo, pessoal? Bom, aí a gente falou um pouco sobre neurônios, né, as estruturas que compõem o neurônio, então axônio, dendrito, o corpo celular. E agora a gente vai falar um pouco sobre, né, as células de sustentação do sistema nervoso, que a gente denomina, a primeira que a gente vai falar são os astrócitos. Então, os astrócitos, eles são células de sustentação, são células estruturais, né, de sustentação, e estão associadas com o metabolismo. Alguns estudos, eles indicam que os astrócitos, eles possuem algumas bombas de, por exemplo, sódio e potássio, bomba de cálcio, né, algumas estruturas que possibilita a captação de íons, né, de moléculas iônicas e neurotransmissores. Então, esse astrócito, o que ele faria? Uma troca metabólica entre vasos sanguíneos e demais células aqui do tecido nervoso. Além disso, esse astrócito ele vai auxiliar na barreira hematoencefálica. Então aqui a gente consegue observar, né, os prolongamentos aqui dos astrócitos, que eles vão estar diretamente associados com as paredes dos vasos sanguíneos e possibilitar, né, as trocas iônicas e também de neurotransmissores aqui entre sangue, né, entre tecido sanguíneo e tecido nervoso. No caso de neurotransmissores, não necessariamente nós temos participação aqui no tecido sanguíneo. Uma outra célula que a gente vai falar sobre são os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos são células que estão presentes no sistema nervoso central. Ele tem uma grande importância no processo de mielinização, né, de produção de mielina. Essa produção de mielina está diretamente associada com o isolamento elétrico, né, dos neurônios. A gente tem que lembrar que o neurônio ele é uma célula de condução de impulso elétrico, então ele precisa de uma estrutura em algumas regiões que vai fazer esse processo de isolamento, né, para eu ter uma resposta melhor organizada aí dessa condução elétrica. A bainha de mielina é formada por camadas concêntricas de membrana plasmática, né, desse oligodendrócito. No entanto, a formação da bainha de mielina no sistema nervoso central é bem complexa, né, quando comparado, por exemplo, ao sistema nervoso periférico, onde a gente vai ter as células de Schwann. Os oligodendrócitos são vistos com frequência, estão alinhados em fileiras entre os axônios, então a gente vai observar algumas células enfileiradas. Essas células enfileiradas são os oligodendrócitos, geralmente, tá? Geralmente são os oligodendrócitos. Cada prolongamento citoplasmático ele vai se enrolar em torno de uma porção de um axônio. Então a gente observa aqui que nós temos essa estrutura que ela vai se enovelar, né? Ela se liga aqui na região do axônio e começa o processo de enovelamento. Cada prolongamento citoplasmático se enrola em torno de uma porção do axônio, formando um segmento internodal de mielina.
Os múltiplos prolongamentos de um único oligodendrócito podem mielinizar um axônio ou vários axônios próximos, tá? Então, uma célula, um oligodendrócito, ele pode produzir, né, uma estrutura de mielina tanto para um axônio quanto para vários axônios, dependendo ali da distância que estão esses axônios. Tendo em vista que um único oligodendrócito é capaz de mielinizar simultaneamente vários axônios, a célula não pode incluir múltiplos axônios em seu citoplasma e possibilitar que a membrana mesaxônica, que a gente vai ver o que é, forme uma espiral em torno de cada axônio. Então, basicamente, o que nós vamos ter? Uma estrutura, né? A célula ela se novela aqui no axônio e forma algumas estruturas que a gente denomina de mesoaxônio. Então, mesoaxônio seria, né, essa estrutura que renovela aqui, né, esse axônio, né, como a gente pode observar aqui nas imagens. Entre um oligodendrócito e outro, nós vamos ter o nódulo de Ranvier, né? Entre as células de Schwann fica mais fácil a gente observar isso. Eu vou voltar às imagens ali e a gente consegue observar. Nós vamos ter, além disso, a micróglia, né? Que são células, comparado com as outras células do tecido nervoso, são células pequenas, que têm prolongamentos irregulares e curtos, e essas células elas têm uma função de fagocitose, removendo, né, algum processo infeccioso ou até mesmo estruturas lesadas no sistema nervoso central. Essas células da micróglia, elas são células derivadas do sistema mononuclear fagocitário. Então, são células da mesma linhagem, né, dos macrófagos, né, como a gente pode observar. Nós vamos ter, além disso, ainda falando da neuróglia, né, que são células do sistema nervoso central. Nós temos as células ependimárias, que são células colunares baixas ou cúbicas, que reveste as regiões que a gente denomina ventrículos, né, aqui do sistema nervoso central do encéfalo, na região do encéfalo, ou do canal central da medula espinal. Então, a medula espinal vai ter um canal central também revestido, né, por essas células colunares baixas ou cúbicas, que são as células ependimárias, como a gente pode observar aqui, né? Então, tem uma camada aqui de células ependimárias envolvendo aqui essa região central. Essas células elas possuem alguns cílios e está diretamente associado, né, com o movimento do líquido cefalorraquidiano. É importante a gente lembrar que a nossa aula não é uma aula de fisiologia, então eu não vou entrar dentro, né, de comunicação sináptica, eu não vou entrar dentro de líquido cefalorraquidiano em si, mas aí todo mundo fica ciente de que essas células ependimárias elas possuem cílios que auxiliam no fluxo, né, desse líquido cefalorraquidiano. Isso quer dizer que essas células elas estão associadas, né, com movimento, fluxo, além disso, secreção e manutenção desse líquido cefalorraquidiano. Eu vou passar um pouco os slides aqui para frente para a gente falar sobre o sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso periférico, nós vamos ter nós vamos ter 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos. Nós vamos ter estruturas que a gente denomina de gânglios, né? E além disso, terminações nervosas. Quando a gente fala de sistema nervoso periférico, nós vamos ter algumas células que estão associadas aí com a sustentação dessas estruturas. Uma das células seria a célula de Schwann, que a gente viu na outra imagem. Eu vou abrir aqui o livro porque eu esqueci de abrir. Aqui no livro fica mais fácil da gente visualizar todas essas estruturas. Então, similar aos oligodendrócitos, as células de Schwann elas vão estar associadas com o processo de condução dos impulsos elétricos pelos neurônios. Então, a célula de Schwann, o que ela vai fazer? Basicamente, ela vai produzir a bainha de mielina, né, no sistema nervoso periférico e vai permitir
com que essa condução elétrica ela seja mais eficaz, mais organizada. Então aqui a gente vai conseguir observar, vou mostrar para vocês, aqui é aquela mesma imagem que a gente tem do neurônio, onde a gente tem o corpo celular, a região dos dendritos, a região do axônio. Aqui nós vamos ter a célula de Schwann, né? Essa célula de Schwann, ela vai produzir a bainha de mielina, que vai enovelar as regiões aqui do axônio. Entre uma célula de Schwann e outra, nós vamos ter um ponto de conexão que a gente chama de nó de Ranvier, tá? Que são regiões de conexão aí entre as células de Schwann. Aqui nós vamos ter o neurônio motor, o neurônio sensitivo, neurônio de integração. Então aqui só para a gente observar, neurônio motor, o neurônio multipolar, neurônio sensitivo basicamente pseudo-unipolar, e o neurônio de integração aqui a gente consegue observar também neurônios multipolares. Quando a gente fala de sistema nervoso periférico, a gente precisa observar basicamente aqui essa imagem. Então aqui nós temos a estrutura do nervo, né, como a gente consegue observar. Aqui nós temos uma associação entre neurônios motores e neurônios sensitivos. Aqui a gente consegue observar o neurônio sensitivo somático, né, com a bainha de mielina. Aqui a gente consegue observar o neurônio motor somático, né, também aqui com a bainha de mielina. E aqui nós vamos ter neurônios não mielinizados autônomos. Então a gente observa que a gente não tem bainha de mielina aqui nessa região do axônio. Bom, o que essa imagem ela está me mostrando? Aqui a gente consegue observar a medula espinal. A gente ainda vai falar de substância branca, substância cinzenta, tá? Para facilitar. Aqui no nervo, no sistema nervoso periférico, a estrutura do nervo, assim como o tecido muscular, ele é envolvido por tecido conjuntivo. Então, nós temos um tecido conjuntivo que ele vai revestir, né, a fibra nervosa, a célula nervosa, e a gente chama essa camada de tecido conjuntivo de endoneuro. Esse endoneuro, né, a gente vai conseguir fazer com que... desculpa, aqui fica mais fácil de visualizar. Então aqui nós vamos ter o endoneuro que vai circular a célula nervosa. Essas células nervosas elas vão se organizar em feixes e vão ser enoveladas por um tecido conjuntivo que a gente denomina de perineuro. Esses feixes nervosos eles vão se organizar e vão ser revestidos por um tecido conjuntivo denso não modelado que a gente denomina de perineuro, tá? Então essa é a estrutura básica aqui de arranjo dos neurônios motores sensitivos que vai formar o que a gente denomina de nervo. E a gente observa que a célula de Schwann, essa célula de Schwann, ela vai enovelar, né, aqui a estrutura. Eu tenho uma imagem aqui que ela mostra melhor esse enovelamento pela célula de Schwann. Aqui nós vamos ter a célula de Schwann e a bainha, o que a gente chama de bainha de mielina. Observem que nós vamos ter aqui a região do axônio e vamos ter o citoplasma, né, aqui da célula de Schwann. E aí nós vamos ter um enovelamento dessa estrutura em si. Então aqui a gente vai ter... Estou procurando a imagem para poder ficar mais visível para a gente. Bom, eu não achei a imagem para poder facilitar. Mas basicamente, vou voltar naquela outra imagem lá. Basicamente, o que a gente vai ter? Basicamente, o que a gente vai ter? Uma região, né, que ela vai
conectar aqui com o axônio. Essa região ela se conecta com o axônio e possibilita, né, a formação da bainha de mielina. Então essa bainha de mielina ela vai se enovelar, né, e vai produzir uma região espessa de mielina que a gente chama de mesoaxônio, tá? Então essa região aqui de mielina ela vai se espessar e esse espessamento ele vai ser correspondente ao tamanho do nervo. Então, da célula nervosa, desculpa. Então, quanto maior é o axônio, quanto mais espesso, quanto maior o diâmetro do axônio, mais espesso vai ser essa bainha de mielina. Isso está diretamente associado com a produção, né, de uma proteína específica e essa proteína específica é ela que faz com que a célula de Schwann espesse, né, deixe mais espessa essa bainha de mielina. Achei a imagem. A imagem estava procurando era essa imagem aqui. Então a gente consegue observar a região aqui do axônio. Essa região do axônio ela vai ser envolvida pelo endoneuro. Então, conectando aqui com a região do endoneuro, nós vamos ter a célula de Schwann, né, a membrana citoplasmática da célula de Schwann. E isso vai possibilitar a formação dessa estrutura, né, ligação aqui do citoplasma, aqui da célula de Schwann, e produção aqui, né, da bainha de mielina, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Então a gente vai ter uma região aqui de conexão externa da célula de Schwann com o meio externo e uma região de conexão interna aqui que vai estar conectado com a região do endoneuro, tá? Bom, então voltando lá para a aula, então nós vamos ter essas células de Schwann, como eu falei para vocês, e aí a gente vai falar um pouco sobre substância branca e substância cinzenta. Então, basicamente, quando a gente fala de encéfalo, a região do córtex, a região mais externa, ela vai ser uma região composta por substância cinzenta. Então, basicamente, o que nós vamos ter na substância cinzenta? Que é característica dessa coloração, né, a fresco. São os corpos celulares. Obviamente, nós vamos ter dendritos, vamos ter axônios, mas o que vai fazer com que essa coloração seja um pouco mais escura são os corpos dos neurônios, tá? Além disso, nós vamos ter as demais células que compõem o sistema nervoso central. A gente vai ter a gente consegue observar oligodendrócitos, né, as demais células. E aí nós vamos ter a substância branca. Então a substância branca basicamente são as outras estruturas, né, dos axônios e dos dendritos que está aqui nessa região. Obviamente nós vamos ter corpos celulares, mas em menor quantidade quando comparado com a região aqui da substância cinzenta. Além disso, nós vamos ter outras células, outras estruturas, né? As células de sustentação também vão estar presentes aqui nessa região da substância branca. Em relação à medula espinal, a organização da substância branca e substância cinzenta é um pouco diferente daquela observada no sistema nervoso no encéfalo. A substância branca ela vai ser essa região mais periférica, essa região do córtex da medula, e a região central, né, a região medular da medula, vai ser correspondente à substância cinzenta. Observe que a substância cinzenta na medula ela tem um formato de H ou formato de borboleta. Então a gente observa aqui basicamente, né, os corpos celulares, né, obviamente nós vamos ter outras estruturas aqui também. E além disso, nós vamos ter um canal central, que seria essa região aqui, que é resquício, né, do canal
que formou o tubo neural. Então, o tubo neural, como a gente sabe, é um tubo oco, e esse tubo oco, essa região, né, esse canal do tubo neural, ele vai permanecer e formar essa região aqui do canal central da medula espinal. Bom, após falar todas essas estruturas, eu vou mostrar aqui para vocês as imagens histológicas. Então aqui a gente está observando uma região da medula espinal, né? Aqui nós temos a região básica da estrutura da medula espinal, como a gente consegue observar. Então a gente consegue observar aqui a substância cinzenta, né? A gente consegue observar essa estrutura. Então a substância cinzenta, aqui o canal medular, como a gente pode observar. Aqui nós temos a substância branca, então observem que nós temos componentes celulares aqui na substância branca, obviamente. Na substância cinzenta, nós vamos ter aqui os núcleos, né, de neurônios motores. Então a gente consegue observar os corpos celulares desses neurônios motores. Aqui a gente consegue observar o núcleo dos neurônios motores. Junto com esses núcleos dos neurônios motores, a gente consegue observar a substância de Nissl, os corpúsculos de Nissl, né, que basicamente são os retículos endoplasmáticos rugosos, que a gente consegue observar aqui. Além disso, nós conseguimos observar estruturas do axônio e estruturas aqui também dos dendritos, como a gente pode observar. Então, a gente tem aqui a região do dendrito e aqui a gente tem a região do corpo celular. Aqui ainda, dentro da medula espinal, nós vamos ter regiões de formação dos gânglios, né? Então, as estruturas ganglionares são essas regiões em que observem que essas estruturas estão próximas à substância branca aqui da medula espinal. Então, a gente consegue observar, né, os corpos celulares. Em volta desses corpos celulares, nós vamos ter o que a gente denomina de células satélites. Tá? Essas células satélites são, basicamente, elas formam a camada completa em torno do corpo celular. Então, a gente tem aqui, basicamente, o corpo celular ele vai ser completamente rodeado, né, por essas células aqui satélites. Não fica muito visível aqui nessa imagem, mas o que a gente tem é basicamente todo o corpo celular envolto, né, por essas células satélites. O que mais que a gente vai ter? Nós vamos ter as estruturas aqui dos nervos, né? E aqui a gente vai ter os corpos neuronais aqui das regiões axonais. Se a gente chegar e observar mais próximo aqui, nós vamos ter células de Schwann, né, além de fibroblastos também, que vão estar associados com essas regiões dos nervos. Por que a gente vai ter fibroblasto? Porque a gente tem que lembrar que nós vamos ter tecido conjuntivo que vai envolver todas essas estruturas do axônio, né, da célula envolve o axônio, célula de Schwann, e, além disso, todo o complexo de feixes e da própria estrutura nervosa. Aqui nós vamos ter as estruturas dos gânglios, como a gente pode observar. Nós vamos ter as células satélites envolvendo toda essa estrutura, né, dos gânglios. É importante a gente lembrar que as células satélites elas auxiliam no estabelecimento e manutenção do microambiente controlado em torno do corpo neuronal no gânglio, proporcionando isolamento elétrico, bem como uma via de trocas metabólicas. Tá? Então, essas células satélites elas têm essa importância. Além disso, alguns estudos têm demonstrado que as células satélites elas têm a capacidade de auxiliar no processo de regeneração também do tecido nervoso. Aqui nós temos um corte longitudinal. Nesse corte longitudinal a gente consegue observar fibroblastos. A gente consegue observar as células mais alongadas são fibroblastos. E aqui a gente consegue também observar a região que forma a estrutura do perineuro.
tá? Essa estrutura um pouco mais espessa de tecido conjuntivo denso não modelado. Aqui nós temos uma coloração que basicamente mostra pra gente essas mesmas estruturas, mas uma coloração um pouco diferenciada. Então aqui envolvendo essa estrutura nós vamos ter o endoneuro, como a gente sabe, né? Tem essa estrutura envolvendo aqui. Aqui é basicamente a outra imagem que a gente já tinha. A gente consegue observar as regiões dos gânglios. Aqui a gente consegue observar, além disso, lipofuscina, que é essa coloração um pouco mais amarronzada, tá? Aqui na estrutura, aqui no corpo celular da célula. Vou só fazer uma correção. Aqui nós vamos ter, revestindo, né, a célula, nós vamos ter o endoneuro. Os feixes, eles são revestidos por perineuro, e essa estrutura mais externa é o epineuro. Eu falei na imagem anterior que era o perineuro, mas é o epineuro. Então, o epineuro, que é essa estrutura, né, de tecido conjuntivo denso não modelado. Então, aqui nós temos, a gente vai conseguir observar o epineuro, que basicamente é o tecido conjuntivo que vai envolver nessas regiões aqui. Desculpa, nós temos aqui o epineuro, que é o tecido conjuntivo denso não modelado, que vai envolver todo o nervo. Nós vamos ter o perineuro, que vai envolver o conjunto de feixes. E nós vamos ter o endoneuro, que vai envolver, né, as fibras nervosas individuais. Então, a célula nervosa é individualmente revestido por tecido conjuntivo, que a gente denomina de endoneuro. Aqui fica mais fácil de visualizar, então a coloração específica que mostra pra gente o epineuro, né, bastante corado, tecido conjuntivo denso não modelado bastante corado. Nós temos o perineuro, envolvendo aqui, vou aproximar, desculpa. Aqui nós temos o perineuro, que vai envolver nesse conjunto de feixes. Então aqui a gente consegue observar uma camada de fibras, além de uma camada celular. Então nós temos as fibras, nós temos as células, aqui nós temos os fibroblastos para poder manter toda essa estrutura. E nós vamos ter, além disso, o endoneuro. Então o endoneuro, ele vai revestir individualmente aqui a célula nervosa, a fibra nervosa. E a gente vai conseguir observar também estruturas aqui de vaso sanguíneo. Então a gente consegue observar um vaso sanguíneo, né, aqui internamente nessa região, né, do perineuro. Certo, pessoal? Aqui a gente consegue observar que nós temos uma lâmina de pele espessa, né, a gente vai aumentar aqui a visualização para a gente conseguir visualizar bem essa imagem. Então nós vamos ter aqui a pele espessa, aqui nós vamos ter uma camada de tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. Então nós temos aqui uma camada de queratina bem evidente. Aqui nós temos o tecido epitelial. A internet não está ajudando muito, começou a travar. Aqui nós vamos ter as estruturas do tecido nervoso, né, as estruturas sensitivas, né, como a gente pode observar aqui, formando uma estrutura que a gente denomina corpúsculo. Então, basicamente, essa estrutura do sistema nervoso aqui, ela vai ser responsível a toque, por exemplo, a toque ou algumas outras funções aqui associadas a esse processo sensitivo. Observem que nós vamos ter algumas células de Schwann que vai envolver toda essa estrutura aqui axonal. Aqui tem uma outra estrutura mostrando aqui o corpúsculo, que é basicamente, né,
uma estrutura axonal não mielinizada. No entanto, mesmo a fibra ela sendo não mielinizada, nós vamos ter a presença de células de Schwann, dando aí o suporte, né, e impedindo e auxiliando nesse processo de isolamento aí da comunicação. Por último, nós vamos ter aqui na região do mesentérico uma região também de corpúsculo, né? Então nós vamos ter a região de corpúsculo que é não mielinizada também, e a gente consegue observar algumas células de Schwann associadas, né, com essa região aqui axonal. Bom, pessoal, o que a gente tinha para falar em relação ao sistema nervoso era isso. Desculpem se o vídeo ficou um pouco confuso, mas é muito conteúdo para a gente falar sobre, né? Se tiverem gostado do vídeo, curtem o vídeo, façam os comentários se gostaram ou não desse vídeo, tá? Então até a próxima aula. Muito obrigado.